Olá pessoal, vamos continuar com o nosso curso de angiotomografia. Agora nós entramos num debate, um pequeno debate agora sobre os meios de contraste, né? Já falamos um pouco do histórico da tomografia, já falamos um pouco dos equipamentos, falamos um pouco dos acessos venosos, da bomba injetora e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os meios de contraste, né? Os meios de contraste, eles têm aí uma ação fundamental no tipo de exame que nós estamos aqui discutindo nesse nosso curso. Então a gente vai precisar desse meio de contraste para que a gente consiga ver aí os nossos exames, para que consigamos fazer os exames da melhor maneira possível, com a melhor resolução possível, né? E o que esse meio de contraste vai fazer, né? São substâncias, né, que permitem aí que a gente identifique uma artéria, que a gente identifique uma veia, porque essa substância ela muda o comportamento dessa estrutura vascular. Como que muda o comportamento dessa estrutura vascular? Muda o comportamento da maneira que aumenta a densidade dessa estrutura vascular. Então, quando injetamos um meio de contraste, nós temos aí um tempo pré-determinado para que esse contraste chegue numa artéria, para que esse contraste chegue numa veia. Como falamos na aula anterior, né? Num paciente com as condições hemodinâmicas normais, de 25 a 30 segundos é aí a faixa de variação com que esse contraste vai chegar na artéria, né? Mas aí nós temos também as solicitações de angiotomografia venosa, né? Então, quanto tempo vai demorar aí, mais ou menos, para o contraste chegar numa veia? Então, a partir do momento que foi detectado esse contraste na artéria, teoricamente nós temos aí 35 segundos para que esse contraste faça o trajeto todo da pequena circulação, da grande circulação e venha para o retorno venoso. Então, a partir do momento que o contraste chegou na artéria, ele demora aí basicamente 35 segundos para poder chegar na veia. Então, nós vamos ter esse contraste, né, aumentando a densidade das estruturas, né? Um material, um composto químico radiopaco que vai aumentar a densidade das estruturas, fazendo com que nós consigamos visualizar essas estruturas de uma melhor maneira. Então veio aí, né, como um grande aliado dos exames de diagnóstico por imagem, o meio de contraste. E uma peça essencial, né, um atributo essencial para o nosso estudo de angiotomografia. Então, fazer uma angiotomografia sem o contraste é algo impossível, né? Porque eu preciso visualizar a veia. Ah, Emerson, mas nós conseguimos visualizar uma veia, visualizar uma artéria sem o contraste. Conseguimos, mas não conseguimos evidenciar para o médico, por exemplo, a parede do vaso, não conseguimos evidenciar se nesse vaso existe uma luz falsa do vaso, se existe um aneurisma dissecante, ou se existe outras possibilidades, ou não conseguimos também demonstrar a anatomia correta desse vaso, ver se esse vaso está percorrendo o caminho habitual, né, anatomicamente falando, ou se ele tem uma variação, ou se tem uma falha de enchimento, enfim. O meio de contraste veio para que nós consigamos mostrar com todos os detalhes possíveis as artérias e veias no caso do nosso estudo aqui. Então nós utilizamos, né, esse composto químico para realizar os exames de angiotomografia, porque esse composto químico ele aumenta a densidade das estruturas e nós conseguimos visualizar essas estruturas através do intermédio do meio de contraste. E aí a gente tem que falar um pouco da história desses meios de contraste, né? Como é que se descobriu isso, né? Então os meios de contraste, principalmente o que nós usamos na angiotomografia, ele é um meio de contraste que tem iodo na sua composição. Então esse contraste ele é a base de iodo.
Então aí a descoberta desse meio de contraste foi num tratamento para sífilis, né? Aí há cerca de 1923 foi feito exames radiológicos desse paciente que fazia um tratamento para sífilis, e aí foi descoberto, né, que esse iodeto de potássio, que foi o material utilizado, né, o medicamento utilizado para que esse paciente iniciasse aí o tratamento da sífilis, foi evidenciado nos ureteres e na bexiga desse paciente. E aí o Osborne, ele configurou e deu o nome do primeiro estudo, né, que a gente faz ainda até hoje, né, só mudou um pouco o nome que foi dado por Osborne é o estudo urográfico, né, por radiografias, e hoje nós fazemos ainda a urografia excretora, fazemos na tomografia como método ouro, né, a urotomografia, quando injetamos um meio de contraste, esperamos que esse contraste chegue na fase excretora para a gente ver os rins, os ureteres e a bexiga repleta de contraste. Foi evidenciado e foi observado que esse meio de contraste ele tinha aí uma alta radiosensibilidade, ou seja, era possível detectá-lo através de radiografias, e hoje nós conseguimos detectá-lo através de tomografia também. Porém, esse mesmo material ele tinha aí uma alta capacidade de ser tóxico. Então era um material que tinha como demonstrar numa radiografia, porém precisava tomar um cuidado porque é um material altamente tóxico ao organismo, né? Cuidado esse que nós tomamos até hoje, né? Vamos ver no decorrer dessa aula que nós precisamos de fazer algumas perguntas, alguns questionamentos ao nosso paciente, para saber informações desse nosso paciente, para ver se o organismo desse nosso paciente permite que nós possamos utilizar esse material, que nós possamos utilizar esse composto medicamentoso para fazer os exames de diagnóstico por imagem. E, no nosso caso, né, a angiotomografia, todos os exames que vamos fazer, temos que usar esse meio de contraste. E aí a gente precisa saber algumas funções orgânicas do paciente, precisamos saber se esse paciente usa uma medicação, qual é a medicação, quanto tempo faz que ele está fazendo esse tratamento, esse paciente precisa fazer um preparo, esse paciente precisa ter um jejum específico para que possamos aí fazer o uso do meio de contraste da melhor maneira possível. Então nós vamos aí nos cercar de todos os atributos de segurança possível para que possamos realizar o exame com contraste, né? Já que estamos falando de angiotomografia, vamos realizar esse exame com esse meio de contraste, algo tão tóxico assim, mas nós vamos se cercar de todas as medidas para que façamos o melhor uso, a melhor aplicação desse meio de contraste no organismo desse nosso paciente. E para que o ganho com esse exame diagnóstico seja maior que o dano que vai ocasionar. Do mesmo jeito que a gente faz com a radiação ionizante. A gente vai usar a radiação, mas a gente tem que dosar para o dano não ser maior do que o benefício. E aí nós temos aí as gerações, né, dos contrastes iodados. Então, em 1930 foi a primeira geração de contrastes, né, tri-iodados, considerados na época os contrastes urográficos, até porque nesta data ainda não tínhamos o advento da tomografia computadorizada. Então, esse contraste ele foi considerado como o contraste urográfico, né, um contraste diiodado, tinha 2 moléculas de iodo na sua composição. Em 1950, que nós temos a segunda geração, aí agora sim nós temos o contraste tri-iodado, né? Tinham 3 moléculas de iodo na sua composição. Em 1960, tivemos aí a terceira geração, que aí agora passamos a ter o contraste dímero, né? Um contraste um pouco mais diferente. E em 1973, nós tivemos aí o primeiro composto não iônico, que é o que a gente acaba na demanda utilizando em uma maior quantidade de vezes e em uma maior quantidade de pacientes. E aí a gente precisa entender um pouquinho qual é a diferença do contraste
iônico e do contraste não iônico, né? Um grande embargo é uma coisa que gera muita dúvida. Quando eu comecei a fazer exames contrastados, até mesmo lá no raio-x, e depois fui fazer os exames na tomografia, quando eu comecei a fazer as angiotomografias, eu comecei a me perguntar qual era a diferença do contraste iodado para o contraste não iônico, se tinha diferença ou não, se o iodado era um, o iônico é outro, o não iônico é outro, como é que funciona tudo isso? Isso é uma dúvida que vários profissionais das técnicas radiológicas me perguntam, e a gente está aí sempre dentro de cursos, participando de congressos, participando de eventos, para que nós possamos aí melhorar o nosso intelecto, melhorar o nosso conhecimento sobre os materiais que nós utilizamos no nosso dia a dia. E qual é a diferença, né? O meio de contraste ele tem uma estrutura básica, ali nós temos um anel benzênico, né? Fazendo aí a demonstração química da estrutura do meio de contraste. Então, o que é diferente do contraste iônico para o contraste não iônico, né? A diferença que se dá é que o contraste iônico, ele tem, entre aspas, uma concentração de iodo a mais, né? Ele tem ainda, entre aspas, também uma excreção mais facilitada para o organismo do paciente, porque ele tem uma molécula mais leve do que o contraste não iônico, né? Que é o contrário. Nós imaginamos que o contraste não iônico ele vai agredir menos o organismo do paciente, porque ele tem uma pequena concentração de iodo frente ao outro meio de contraste, que é o iônico. Mas quando a gente passa a analisar agora aqui, né, então nós temos aqui uma ligação salina ou amídica, né, que é a solubilidade aquosa do meio de contraste ali na primeira ligação, e aqui nos dois radicais nós temos a redução da toxicidade, a lipofilia, e no I nós temos aqui o componente que produz a radiosensibilidade. Então, olhando aqui naquele anel benzênico, nós temos lá a ligação salina, ou a solubilidade, ou a ligação amídica. Aqui nós temos os dois, né, o R1 e o R2. O R1 é a redução de toxicidade e o R2 ali a via de eliminação. E nós temos ali os três Is, que são as três moléculas, né, ou os três pontos onde nós temos ali o iodo na nossa molécula. Quando nós vamos comparar, né, o monômero com o dímero, né, que a gente estava falando lá atrás do dímero, né, o monômero nós vamos ter apenas um anel benzênico, no dímero nós temos dois anéis benzênicos. E qual é a diferença, né? No monômero nós temos 3 átomos de iodo, como vimos aqui nesse exemplo anterior desse anel benzênico. Então nós temos 1, 2, 3 átomos de iodo. Então no monômero temos 3 átomos de iodo e no dímero nós temos ali agora 6 átomos de iodo. Então o dímero ele tem uma carga de iodo maior do que o monômero. Então quando usamos o monômero usamos menos iodo por concentração no organismo do nosso paciente. E aí o monômero não iônico, né? O monômero não iônico ele passa a ser uma molécula mais carregada para o organismo. A gente viu lá naquele exemplo do slide anterior que o monômero iônico nós temos 3 moléculas de iodo, porém o monômero não iônico nós temos aqui uma amida, nós temos um álcool, mas ainda temos 3 átomos de iodo, né? Mas temos ali uma amida, temos um álcool. Se a gente olhar a carga da molécula, né, a carga da molécula toda no geral, do anel benzênico todo, nós temos uma molécula um pouco mais carregada, uma molécula um pouco mais pesada, que demora um pouco mais de tempo para o organismo estar aí excretando toda essa molécula. Depois nós temos aí a eficácia dos meios de contraste, né, que é o grande boom de utilizar um meio de contraste em um exame de diagnóstico.
Então, qual é a eficácia desse meio de contraste? O que esse meio de contraste vai fazer para me ajudar? O que essa medicação tão importante para os exames de diagnóstico por imagem hoje, para a angiotomografia, no que essa medicação vai me ajudar? Né? No que essa medicação vai fortalecer o diagnóstico? Então, nós temos aí a eficácia desse meio de contraste não apenas na propriedade farmacológica, né? Então, nós temos lá, principalmente, a capacidade que essa molécula ou que essa medicação tem na atenuação da radiação, na absorção dessa radiação. Porque a gente viu nas aulas anteriores que o nosso exame de tomografia, ele é basicamente igual ao nosso exame de raio-x. Então nós temos lá um tubo de raio-x, nós temos lá uma coroa de detectores e nós temos lá depois, né, entre o tubo de raio-x e a coroa de detectores, ou o receptor de imagem, nós temos o nosso paciente. E aí o tubo de raio-x, por sua vez, vai irradiar o paciente, esse paciente recebe essa radiação e o que restou da interação dessa radiação com as moléculas do corpo do paciente vão ser evidenciados no receptor de imagem. Então nós temos aqui, juntamente com o organismo do paciente, agora com o corpo do paciente, nós temos agora um meio de contraste que vai melhorar, ou seja, vai aumentar a capacidade de atenuação desses fótons X. Então lá na artéria ou lá na veia, quando a gente faz a aquisição sem o meio de contraste, nós temos aí uma atenuação do corpo, das moléculas do corpo. Temos uma atenuação da artéria, temos uma atenuação da veia também. Porém, quando injetamos o meio de contraste, nós temos uma atenuação maior. A capacidade de atenuação da artéria, a capacidade de atenuação da veia, cada uma no seu devido tempo, porque nós temos o tempo do contraste arterial, temos o tempo do contraste venoso e, no caso do abdômen, temos o tempo do contraste sendo excretado, né, do contraste presente nos ureteres, do contraste presente na bexiga. Então, nós temos tempos diferentes para ter essa capacidade de atenuação maior dessas estruturas. Então, nós temos aí a atenuação dos raios-x por esse agente de contraste sendo dependente de concentração. Então, nós temos aí uma quantidade de iodo a ser utilizado para fazer o exame. Nós temos ainda a distância percorrida pelo fóton de raio-x através da solução, ou seja, a distância na nossa tomografia vai ser um pouquinho diferente, variando de um paciente para o outro. Então, nós temos aí uma distância percorrida pelo fóton do tubo de raio-x até a interação com a estrutura vascular do nosso paciente. E nós temos aí ainda a energia do fóton. E aí vem uma grande pergunta. Quando eu vou fazer a fase arterial ou a fase venosa, eu preciso aumentar a técnica do meu exame? Eu preciso aumentar a quantidade de energia da radiação, que é o kV? Eu preciso aumentar a corrente, que é o nosso MA? Se for aumentar, né? É claro que não vai ser um aumento significativo e se a gente parar para avaliar os exames de tomografia, não se faz necessário o aumento da técnica, porque já usamos uma técnica alta na tomografia computadorizada. Então, se nós vamos fazer o exame pré-contraste, na hora de fazermos o exame pós-contraste, utilizaremos a mesma técnica que utilizamos no exame pré-contraste. Então nós temos aí, né, a concentração do iodo, no caso do nosso exame de tomografia, como o maior responsável por uma boa contrastação ou por uma contrastação feita da maneira inadequada. Então a quantidade de iodo que eu vou colocar e a velocidade do fluxo de injeção que vimos na aula anterior, né? Então a quantidade de iodo de acordo com o peso corporal do paciente, avaliados com
a velocidade de injeção e a velocidade de aquisição do nosso exame de tomografia, que isso passa a ser um fator determinante da quantidade de contraste que vamos utilizar. Então eu tenho que associar a quantidade de contraste junto com a velocidade do fluxo de injeção e junto com a velocidade de rotação do conjunto tubo-detectores em torno do nosso paciente. E aí nós, avaliando esses 3 pontos, vamos chegar à conclusão na quantidade de contraste que iremos utilizar. Então, velocidade de fluxo, velocidade de rotação do conjunto tubo-detectores e peso corporal do paciente, com todos esses dados e tipo de exame que iremos fazer. Então, vamos lá. Tipo de exame que vamos fazer. Peso corporal do paciente. Velocidade de injeção de acordo com o acesso venoso do nosso paciente e junto com o tempo de rotação do nosso conjunto tubo-detectores, vamos chegar na quantidade de concentração do contraste que vamos poder utilizar. Meios de contraste, de baixa osmolalidade, são 3 tipos. Então a gente tem 3 tipos aí de meio de contraste, Então nós temos lá o monômero não iônico, temos o dímero iônico e temos o dímero não iônico. Qual dos 3 nós vamos utilizar? Aí isso vai variar de serviço para serviço, isso vai variar de paciente para paciente. A gente precisa entender e compreender as condições do organismo do paciente para receber esse meio de contraste e aí de acordo também com as condições financeiras do serviço que nós trabalhamos, para que a gente consiga aí olhar qual é o melhor meio de contraste a ser utilizado de acordo com todos esses aspectos. Então nós temos aí 3 possibilidades, Nós temos o contraste de baixa osmolalidade. Baixa osmolalidade, Então, nós vamos ter um contraste que tem ali a solução, de mols por quilograma variando entre 600 a 1.200. Se a gente for fazer uma análise com a variação, de mols por quilograma do plasma humano presente no sangue, nós vamos ter aí a 290 o plasma humano. Então, se a gente for avaliar com a concentração do contraste, é sempre, no mínimo, o dobro do plasma humano. Então, a gente já vai ter uma alteração significativa, Quando injetamos o meio de contraste no corpo do paciente, já é esperado que esse paciente tenha um pouco de aquecimento da temperatura corporal, já é esperado que esse paciente tenha um desconforto, já é esperado que esse paciente tenha ali, entre aspas, a boca ficando seca, a perda ali um pouco da saliva. Podemos ter também o paciente tendo ânsia de vômito. Então temos uma série de coisas que vão poder acontecer de forma normal para o nosso paciente e nós precisamos passar isso para ele. Precisamos interagir com o paciente, conversar com o paciente sobre o que vai acontecer com o seu corpo no decorrer do momento que começamos a injetar esse meio de contraste, Temos o contraste que não se dissocia em solução, um contraste que fornece 3 átomos de iodo para uma partícula, no caso nós temos aí o monômero, tanto o iônico quanto o não iônico, E temos aí uma redução da pressão osmótica desse nosso paciente, Então nós temos agora o contraste dímero não iônico, Esse contraste é um contraste um pouco complicado de utilizarmos porque esse contraste ele não se dissocia em solução, Ele fornece 6 átomos de iodo para uma partícula, Ou seja, ele tem uma menor osmolalidade dentre os meios de contraste. Esse contraste ele é um isotônico, Porque ele possui 300 mg de iodo por ml, porém ele tem um maior peso molecular. Ele tem uma grande viscosidade, uma dificuldade imensa
de ser injetado na veia do paciente. Então, naquele nosso paciente oncológico, naquele nosso paciente que falamos na aula anterior, né, desidratado, o paciente que veio pós-quimioterapia, pós-radioterapia, ao utilizar esse contraste, nesse paciente, torna-se muito dificultosa a injeção desse meio de contraste, pelo seu peso molecular ser grande, né? Pelo tamanho da molécula ser grande, pela viscosidade ser grande, pela pouca utilidade clínica, por conta de todos esses atributos, né, desse meio de contraste. O tempo de meia-vida dele é em torno de 30 a 60 minutos num adulto normal. Num paciente que possui disfunção ou num paciente idoso, esse tempo de meia-vida ele varia entre 60 a 180 minutos. Então deve-se tomar bastante cuidado com esse meio de contraste, o dímero não iônico da terceira geração. Então nós temos aí a classificação dos meios de contraste agora. Então a classificação dos meios de contraste ela se dá a partir da capacidade que esse meio de contraste tem de absorver a radiação. Então, avaliando os meios de contraste num geral, nós temos o contraste positivo e o contraste negativo, né? O contraste positivo sendo aí o meio farmacológico e o contraste negativo sendo aí a água e sendo o ar, né? Mas vinculando ao nosso curso básico de angiotomografia, nós temos a utilização apenas do meio de contraste na forma positiva. Nós temos o contraste também, né, como uma das classificações desse contraste também, as diferentes composições, né? Nós temos o contraste iodado e o contraste não iônico. Nós temos ainda o contraste, né, sendo avaliado a classificação desse contraste ainda como ver a solubilidade desse contraste, né? Nós temos o contraste hidrossolúvel, nós temos o contraste lipossolúvel e nós temos o contraste insolúvel. Então nós temos aí 3 solubilidades diferentes. Nós temos o contraste tendo a estrutura química diferenciada entre o contraste orgânico e o contraste inorgânico. Então o contraste orgânico ele possui um carbono molecular e o inorgânico não possui esse carbono na sua molécula. Nós temos ainda características de dissociação entre o contraste iônico e o contraste não iônico. As propriedades dos meios de contraste, né? Nós temos aí a densidade do meio de contraste, que é o número de átomos por mililitro de solução. Temos também a viscosidade do meio de contraste, né? Quanto menor a viscosidade, pior fica para nós injetarmos esse meio de contraste. E aí nós temos aí que aquecer o meio de contraste na mesma temperatura do corpo dos nossos pacientes. Então, quanto maior for a temperatura do contraste, melhor é a viscosidade, ou seja, melhora no fato de nós, quando formos injetar esse contraste, a facilidade de injeção é muito maior quando a temperatura desse contraste está alta. Nós temos ainda a osmolalidade, né, que é o poder osmótico em água para ocasionar uma vasodilatação. E nós temos tudo isso sendo influenciado, né, pela concentração do contraste, pelo peso molecular desse contraste, efeitos de associação e dissociação, hidratação da substância química utilizada, né? E nós temos aí que ter um cuidado, né, com a importância de não confundir osmolalidade com osmolaridade, né? Então, osmolalidade, nós temos ali a partícula dissolvida em 1 kg de água, e a osmolaridade, nós temos a partícula dissolvida em 1 litro de solução. Então, não podemos fazer esta confusão, comumente fazemos no dia a dia, mas precisamos tomar um cuidado para conhecer o que é o termo osmolalidade e o que é o termo osmolaridade. São termos completamente diferentes
para coisas muito próximas, né? Os dois têm ali as partículas dissolvidas, mas a osmolaridade é em 1 kg de água e a osmolaridade é em 1 litro de solução. Então são duas coisas aí completamente diferenciadas, né? Duas coisas completamente distintas. E aí temos também os fatores que afetam a qualidade da imagem, né? Então, não só o tempo adequado para se fazer o exame, mas nós temos aí a via de administração, ela é peça fundamental para que possamos calcular aquele nosso tempo lá de pequena circulação, de grande circulação, o tempo da fase arterial, o tempo da fase venosa, o tempo da fase excretora, né? Principalmente o tempo da fase arterial. O tempo da fase arterial é o tempo mais prejudicado, né? Então, o tempo, toda vez que falarmos na palavra delay, esta palavra está sendo associada a tempo. Então, o delay da fase arterial é o delay mais complicado e é o delay mais problemático que nós temos. Então temos que tomar cuidado, porque a via de administração ela vai determinar a quantidade de substância que chegará ao órgão em um determinado tempo, né? Nesse determinado delay. Então esse delay da fase arterial ele costuma prejudicar e inviabilizar a maioria dos exames. Então a gente tem que tomar cuidado com a via de administração, né? O local da punção venosa ele se torna extremamente importante. Ainda temos outros, né, aqui como a dose do meio de contraste, né, a quantidade de ml por cada peso. Essa quantidade de ml por cada peso, de acordo com a literatura, ela não pode ser maior do que 2 ml para cada quilo do paciente, no caso de um paciente adulto, e em um paciente recém-nascido, essa dose de contraste ela pode ir até 3 ml para cada quilo do nosso paciente recém-nascido, né? A velocidade de injeção também é peça fundamental, né? No caso de afetar ou não a qualidade das nossas imagens, porém, a velocidade de injeção ela é refém de dois últimos fatores aqui, né? Ela é refém do calibre do acesso, né, do calibre do catéter, e ela é refém também da temperatura, porque a gente já viu que com a temperatura feita, eu injetando o contraste com a temperatura não no ponto ideal, que é a 37 graus Celsius, ou no mesmo nível de temperatura corporal de um paciente normal, então nós precisamos ter essa temperatura para que a viscosidade seja diminuída e para que a facilidade da injeção seja feita. Então nós temos um catéter adequado, temos uma temperatura adequada, facilita-se a injeção e a velocidade de injeção nós podemos aí trabalhar com uma velocidade um pouco melhor, o que nós vamos ganhar, né, com a qualidade da imagem depois. Então ali está o melhor ponto de acesso venoso, né? Que é na região antecubital do lado direito, para que nós possamos fazer o cálculo correto do delay para a fase arterial, que é a fase mais complicada, digamos assim, porque a primeira fase, né, é onde o contraste tem que chegar, no órgão que o contraste tem que chegar e nesse determinado delay específico. Depois disso, nós temos aí as características específicas desse meio de contraste, né? Então, alguns fatores interferem no comportamento fisiológico desses meios de contraste. Tais fatores esses como a densidade, a lipofilia e a concentração em quantidade de matéria, além da viscosidade. Então, a temperatura desse contraste vai facilitar ou não a injeção desse contraste. A lipofilia vai ajudar ou não na veiculação ou no que vai acontecer fisiologicamente com o paciente quando o meio de contraste for infundido endovenosamente. A concentração em quantidade de matéria, ou seja, temos que tomar cuidado com a quantidade de contraste para que não prejudiquemos ao nosso paciente,
né, uma grande quantidade de contraste pode prejudicar ou sobrecarregar a função renal do nosso paciente e nós precisamos tomar cuidado quanto a isso. E a viscosidade, né, a facilidade ali de injeção, deixar esse contraste numa temperatura adequada para que possamos injetar ele da melhor maneira possível no nosso paciente. Nós temos ainda as reações adversas. Está aqui o grande impacto dessa aula, né? As reações adversas, elas são conhecidas como leve, moderada ou grave. Mas as reações adversas aos meios de contraste, nós temos elas divididas em apenas duas categorias. Nós temos aí as reações adversas renais e as reações adversas não renais. Então, nós temos as reações que ocorrem no rim e temos as reações que ocorrem fora do rim. Nós estamos mais acostumados a conhecer as reações que ocorrem fora do rim, mas temos lá as reações que ocorrem lá dentro do rim, que estão veiculadas de acordo com a quantidade de contraste a ser injetado, ou seja, quanto mais contraste injetamos, mais prejudicamos e mais ocasionamos danos ao rim do nosso paciente. Então, a ideia é, cada vez mais nós termos um equipamento um pouco melhor e cada vez mais nós conhecermos mais o nosso material de trabalho, o nosso equipamento, manipular adequadamente as técnicas do nosso exame, né, as técnicas disponíveis no nosso equipamento de tomografia, para que possamos usar cada vez menos o meio de contraste. E aí nós temos as reações adversas não renais, que são essas que nós já estamos mais habituados a ouvir falar, mais habituados a conhecê-las. Então, as reações adversas renais, né, nós temos aí a nefropatia induzida pelo contraste, nós temos aí que avaliar aí o nível de creatinina do paciente, fazer uma avaliação, ver se esse paciente está desidratado, se ele não está desidratado, ver a insuficiência cardíaca do paciente, ou seja, no aspecto geral, nós temos que verificar a comorbidade desse paciente, verificar a possibilidade que esse contraste, o uso desse contraste, venha a trazer um ganho maior do que o risco para o nosso paciente. Venha a trazer um benefício maior do que o dano que vai ocasionar à saúde desse nosso paciente. E nós temos aí, né, a divisão e classificação quanto ao grau, agora falando das reações adversas não renais. Então nós temos elas divididas ou classificadas, né, entre agudas e tardias. As agudas ocorrem a partir do momento que injetamos o meio de contraste até 30 minutos depois. E a tardia, ela ocorre a partir de 30 minutos e até 7 dias depois da injeção desse meio de contraste. O nosso paciente ainda pode ter uma dessas possíveis reações, né? Então, a reação leve, que não necessita de terapia, né? Temos que salientar que algumas coisas poderão acontecer e são normais, já são esperadas, o aquecimento da temperatura corporal, o aquecimento das regiões pubianas do paciente, né? Então o paciente pode ter um aquecimento na região do órgão genital, isso é absolutamente normal. O paciente pode sentir uma sensação de que está urinando, isso também é normal e é esperado. O paciente pode ter uma ânsia de vômito e o paciente pode ter o popularmente conhecido como a boca seca, né? A salivação fica de maneira reduzida e aí o paciente sente aquele aspecto da boca seca. Isso é normal, isso já é esperado. Se o paciente vir também a produzir vômito, isso também é normal. Se o paciente apresentar vômitos, isso também é normal, também é esperado. Mas as outras reações, né, como urticária, como o paciente sentir uma coceira na garganta, ou o paciente espirrar,
Isso já entra dentro das reações leves, não necessitam de terapia medicamentosa, o paciente vai ali ser orientado, ser observado, vai ser comunicado à equipe médica e esse paciente vai ficar um certo tempo de repouso e aí esse paciente volta ali a ter as suas condições normais sendo restabelecidas normalmente sem auxílio de medicações. As reações moderadas ou intermediárias ficam aí em cerca de 1%, né? Precisam de auxílio de alguma medicação, então o paciente com uma urticária um pouco mais agravante, um pouco mais acentuada, um paciente que já tem aí uma dificuldade de respirar, então a gente precisa aí já, independente da reação, nós temos que comunicar à equipe médica e toda a equipe, né, como vemos falando desde a nossa primeira aula, é uma equipe multidisciplinar, toda a equipe vai prestar auxílio ao paciente, vai prestar assistência ao nosso paciente. E nós temos aí as reações severas ou graves que necessitam de medidas de suporte à vida, né? O paciente ter aí uma parada cardiorrespiratória, o paciente ter aí um edema de glote, o paciente ter uma dificuldade grave de respirar e aí necessita de uma medida, né, de suporte à vida e a equipe inteira multidisciplinar tem que estar preparada para prestar ali a assistência necessária à vida do nosso paciente. Temos um outro fato importante e que devemos tomar cuidado, que é quanto à extravasação do meio de contraste iodado, né? Isso é algo muito grave, isso é algo muito complicado e nós, como operadores, como responsáveis do exame, né? Técnicos e tecnólogos, responsáveis do exame de angiotomografia, nós precisamos ficar atentos a isso. E essa possibilidade de extravasamento do meio de contraste iodado, ela é minimizada quando fazemos o check patency que vimos na aula anterior. Quando fazemos o teste sobre a permeabilidade do vaso, né, utilizando o soro fisiológico, né, aquele teste inicial, verificando se está mesmo ali, a punção foi feita adequada, né, com aquela seringuinha de 10 ml, vendo se vai refluir um pouquinho de sangue, se não vai. Se reflui, quando vamos utilizar a bomba injetora, fazemos um check patency, né, um teste antes com o soro fisiológico, para depois poder injetar o meio de contraste. Verificando isso, né, até 10 ml de extravasamento do meio de contraste endovenoso, não temos problemas, não temos muitos riscos, muitas complicações graves ao paciente, né? Teremos apenas um edema que vai aí o paciente ser orientado a fazer compressas quentes, compressas geladas, para que esse edema seja aí minimizado, seja reduzido e esse meio de contraste, juntamente com o soro, vai ser absorvido pelo organismo do paciente. Esse paciente vai ser acompanhado e é feita uma abertura de protocolo de extravasamento do meio de contraste e a equipe multidisciplinar toda fica aí fazendo um contato com esse paciente, né, para prestar a assistência necessária a esse nosso paciente. Então vamos avaliar uma coisa. De acordo com a literatura, de 4 a 5 ml por segundo para fazer angiotomografia. 5 ml por segundo, 2 segundos é o suficiente para a gente ter 10 ml de extravasamento. Então, temos que tomar bastante cuidado no pré-injeção do contraste para que não extravase, porque até o paciente falar que tá doendo, a gente pausar a bomba injetora já foi aí 4, 5 segundos, né? Já foi 20 ml de contraste. Então, o risco é muito grande, precisamos tomar todas as medidas e tratar isso com toda a cautela que se deve ser tratado. Os fatores de risco, né, para que ocorra esse extravasamento são fragilidade de acesso venoso, nós temos aquele paciente com múltiplas tentativas, né, difícil de acesso venoso, ninguém consegue a punção, perfura daqui, perfura dali e não consegue uma punção adequada. Temos o paciente ainda com a idade avançada, temos o paciente que vem, né, como a gente vem falando desde a aula anterior, né, que o paciente que está fazendo ou ele acabou de fazer um tratamento quimioterápico ou um tratamento radioterápico, né? Então, o tratamento prévio ou atual, esse paciente ele precisa ser avaliado com um certo cuidado, porque esse paciente entra com uma grande potencialidade de ter um extravasamento do meio de contraste. Ainda falando, né, de fatores de risco, nós temos aí inúmeros, né? Então nós temos aí o paciente
com insuficiência renal, temos o paciente com nefropatia, né, a diabetes mellitus, nós temos o paciente com a doença autoimune, né, o paciente com lúpus, o paciente com uma doença no sistema imunológico, então esse paciente é um paciente complicado para injetarmos contraste. Né, temos aí o paciente com anemia falciforme, que é um paciente extremamente complicado para nós podermos injetar o contraste, mas se avaliado o risco-benefício e a equipe médica, juntamente com o paciente, autorizam o uso do meio de contraste, vamos utilizar, mas aí temos que ter um grau de atenção maior a esses pacientes. Temos o paciente com hipersensibilidade ao meio de contraste, nós temos pacientes com organismos sensíveis à injeção do meio de contraste, temos o paciente alérgico, né, aquele paciente que tem multialergias, esse paciente também precisa ser olhado com um cuidado maior. O paciente que tem hipertiroidismo, o paciente desidratado, e ainda temos aí o paciente com uma insuficiência cardiovascular severa. Esse paciente precisa ser acompanhado de perto, é um paciente que nós temos que tomar um cuidado maior. E ainda temos o paciente com insuficiência pulmonar e alto grau de asma. Esse paciente também precisa ser aí levado num grau máximo de atenção, não que os outros nós não levemos, todos eles temos que levar com um grau máximo de atenção, mas esses pacientes precisam entrar com um grau um pouco maior, porque eles estão dentro dos pacientes que apresentam muitas possibilidades de riscos, de termos problemas com a injeção do meio de contraste. Ainda falando sobre as medidas a serem consideradas, né? Então nós temos que utilizar agente não iônico nesses contrastes, né, que estão aí dentro, né, do grupo de risco. Nós temos que utilizar substâncias com menor concentração possível, ou seja, avaliar o cálculo lá do peso corporal do paciente, para que a gente consiga usar a menor quantidade de contraste possível. Se possível, hidratar esses pacientes 12 horas antes e 12 horas após o exame. Hiperidratar esse paciente. Temos que estabilizar as condições psicológicas desse paciente. Se o paciente chega para a gente com a condição psicológica fragilizada, falando que vai passar mal, que tem essa alergia, que tem aquela outra alergia, nós precisamos, né, estabilizar emocionalmente esse nosso paciente para que ele não venha a ser um paciente que nos ocasione algum tipo de problema. Estabilizar as condições psicológicas, usar uma medicação preparar o organismo desse paciente para receber o meio agressor, que é o meio de contraste. Em caso de reação, estar preparado para iniciar as medidas terapêuticas. Então, se o paciente apresentar alguma possível reação, nós estarmos preparados para aplicar aí as medidas terapêuticas para prestar a melhor assistência possível. E nós vamos ver agora no slide à frente, né, algumas reações, né, algumas fotos de algumas reações que ocorrem com os nossos pacientes. Então nós temos aqui nas duas imagens da região superior, nós temos aí um edema periorbitário, né? Esse edema ele cessa aí com uma medicação bem leve. Ali no caso do edema, a paciente só está lacrimejando, né? Aí a paciente ela é contida, nós vamos lá conversar com a paciente, ver o que aconteceu. De repente ela sentiu um desconforto maior do que o esperado com o aquecimento da região da genital, ou essa paciente teve aí a boca seca por muito tempo e acabou incomodando. Nós temos aqui à esquerda, na região inferior, aqui uma imagem com urticárias, né, pelo membro inferior aí, bilateral do nosso paciente. Então isso precisa de uma medicação para que cesse, esse paciente vai ser acompanhado. E ali à direita de vocês, na região inferior, nós temos ali um edema de glote, né, algo bem grave, né, algo que precisa ser ali, tomar uma medida de suporte à vida bem rápido, né? Então a equipe inteira precisa estar totalmente treinada para que não venha a acontecer isso, e para se acontecer isso, a equipe está preparada, né, para dar o suporte necessário para o paciente. Então a gente trabalha com todo o questionário,
com todas as verificações de antecedentes do paciente, para que isso não aconteça. Porém, se isso acontecer, nós temos que estar ali devidamente preparados e devidamente capacitados para prestar o auxílio ao nosso paciente. Bom, nós vamos finalizando a nossa aula de meio de contraste por aqui. Na nossa próxima aula, nós vamos falar de alguns atributos do profissional das técnicas radiológicas para que consiga se fazer esse exame de angiotomografia com o melhor tempo possível, na melhor fase possível e nos melhores padrões possíveis. Então, na nossa próxima aula, nós iremos falar sobre os delays, sobre os tempos e sobre um protocolo técnico, o que o técnico, o que o tecnólogo necessita ter para que ele consiga fazer esse nosso exame de angiotomografia da melhor maneira possível, com a melhor aplicação possível do advento da tomografia para se fazer uma angiotomografia. Então, até a nossa próxima aula.